Bom, boa noite aí, oficialmente aí, pessoal, aí, né? Muito obrigado aí pela presença, o pessoal que está dispondo aí da sua noite aí, dos seus tempos para ouvir um pouco a gente, né? Obrigado aí pelo prestígio. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, eu sou o Bruno, né? Bruno Basoli, sou aluno do Goya há um tempão, e aluno também de outros professores aí, uma boa parte deles do Merkaba, outros de outros lugares e tal, né? Já estudo tarô mais ou menos uns 10 anos. E já comecei com TOT, né? E hoje a gente vai falar basicamente de TOT, né? Comecei com o Vítor Pramadi, depois estudei bastante com o Goya, estudei também com o Johan Reis e tal. E, e estamos aí para falar um pouco desse curso, né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aí do que vamos discorrer aí hoje, né? E eu, junto com o Carlin, a gente tem um curso de introdução ao TOT, também no Merkaba, né? A gente já está no segundo ano, né? Tivemos aí o prazer aí de dividir um pouco de experiências e aprender também bastante com os alunos aí, com o pessoal que está começando a mexer com o TOT. E, de certa forma, a gente acabou meio que se especializando, vamos dizer assim, no TOT, né? Com esse tempo todo juntos aí com o Goya, né? A gente estudou com ele, a gente fez parte da turma de 2014, aí, se não me engano. Porra, tem bastante gente chegando, hein? Sim. E, bom, é isso, pessoal. Aí no decorrer aí, a gente vai conversando mais. Agradeço aí novamente a presença. E, Carlinhos, acho que agora é o momento aí você se apresentar. Bom, vamos lá, afinar a voz primeiro, né? Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem todos aqui, que nem o Bruno já disse, cedendo tempo, assistindo a aula. Meu nome é Luiz Antônio Carlim, eu estudo o tarô de TOT especificamente há uns 10, 12 anos. Comecei na mesma época com o Bruno, né? Também sou aluno do Frater Goya, o qual se tornou um amigo pessoal também nessa jornada, e o TOT virou um meio de vida, talvez, uma fascinação. Cada vez que a gente estuda, a gente descobre uma peculiaridade, uma coisa nova. Então, e é isso. A gente, como nós somos os alunos mais sêniores do Goya, por assim dizer, a Samantha pediu gentilmente, alguns anos atrás, que nós fôssemos, eu e o Bruno especificamente, monitores do curso do Goya, né? E detectamos a necessidade de um curso básico introdutório para quem nunca tinha tido um contato com o tarô, né? Foi isso que o Bruno falou. Esse curso já está no segundo ano, os alunos têm bem satisfeitos, eles têm. Esse é o maior feedback, acho que, como facilitador, que a gente pode ter. O aluno que vai falar, poxa, eu consegui entender, daqui para frente consigo me virar, porque o TOT, todos sabemos que ele é muito complexo, muita simbologia. E você já vai fazer que nem o Bruno e eu, né? Cair de cabeça no curso do Frater Goya, que é um curso denso, pesado, então a gente preencheu essa necessidade. E em termos de necessidade, à medida que nós fomos estudando, nos aprofundando, né, o Bruno surgiu com essa ideia desse curso, uns 2 anos atrás, talvez, de ser um curso um pouco mais filosófico, talvez, do que prático, né? Onde iremos ter um overview sobre as árvores das vidas, da Kabbalah, os caminhos das vidas, a Sephiroth, e a relação disso com as cartas de uma forma lúdica, né? Apresentando alguns mitos, algumas lendas que se mexem com aquele caminho. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é esse, pegar um exemplo, fazer um overview sobre a Kabbalah, sobre as árvores da vida na Kabbalah, apresentar algumas cifras, alguns conceitos básicos e tentar relacionar alguns mitos com aquela carta naquele caminho específico. Então vai ser uma jornada incrível, muito rica de aprendizado, vai ser uma troca muito grande para todos nós. Então, Bruno, só um detalhe, eu acho que você tem que colocar o freio de mão para me puxar, tá? Senão eu não paro mais. Beleza, tranquilo. Como a gente está aí numa aula aberta, né? Então estamos um pouco também livres aí em termos de horário e tudo mais, né? A gente planejou mais ou menos ao redor de 1 hora, né? Mas eventualmente a gente pode ir um pouco além, talvez. Vamos ver aí como é que vai ser essa dinâmica. É um curso
inédito, né? O Carlinhos falou que tive a ideia, nem me lembrava que a ideia era exatamente minha, né? Mas enfim, a gente está sempre juntos aí conversando, e com o Goya, entre nós, com outros alunos também e tal. E realmente é uma ideia que já tem algum tempo, a gente foi fazendo aí a gestação aí do curso, e agora acreditamos que ele já está assim, já tem uma estrutura básica aí para a gente conseguir oferecer realmente para as pessoas e tudo mais, né? Teve sempre o apadrinhamento, né? A chancela aí do Goya, a gente discutiu bastante com ele também essa ideia e tudo mais. A gente vai se basear, né? Agora, o Carlinhos já falou um pouquinho do programa, né? Da agenda, né? Mas está aí na tela também para vocês acompanharem, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco do Garrett Knight, que é o cara que tem um livro super importante aí no nosso entendimento e que é a base para esse curso, vamos dizer assim, né? É um livro, digamos assim, talvez menos badalado, menos conhecido, assim, não tem em português, né? As edições que a gente tem disponíveis por aqui são em inglês ou em espanhol, e é um autor muito legal, assim, a gente, né, ele tá... a versão em inglês aí do Carlinhos, a minha versão é em espanhol, ela está em algum lugar aqui, acho que está aqui na minha estante. Né? São 2 volumes, a gente vai se concentrar basicamente em um volume, no volume 2, mais especificamente. Mas, Bruno, por que vamos usar o Garrett Knight, não o livro do Frater Goya? Então, porque na verdade esse curso ele vai se basear na questão dos caminhos e principalmente dos mitos, né? O que o Carlinhos comentou aí sobre ser uma visão mais lúdica da coisa. Na verdade, é justamente isso, quer dizer, é uma coisa menos cartesiana, menos objetiva e mais aberta, né? Então é meio que um convite, uma viagem, assim, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o próprio tarô, né? No sentido de abrir a mente, expansão da consciência para buscar uma melhor compreensão aí de um significado, digamos, mais profundo aí das cartas e tudo mais, né? Então, a gente acredita que com os mitos, ou personagens, ou arquétipos que estão contidos no livro do Garrett Knight, a gente consegue fazer esse exercício, né? Esse exercício onírico, né? Esse exercício lúdico, esse exercício simbólico mesmo, né? Então, a gente está falando de um oráculo, basicamente, de imagens e tal, né? Então, acho que tem bastante a ver. E o Garrett Knight, nesse livro aí, no volume 2, a gente acho que vai falar um pouco mais de detalhe daqui a pouco, ele explora justamente isso. Não apenas isso, mas assim, a gente percebeu, estudando e lendo, que esse livro especificamente, que ele sempre trazia essas referências, né, no momento que ele explicava os caminhos. E cada caminho está relacionado a uma carta, a gente vai falar um pouco rapidamente sobre isso mais adiante, né. E aí surgiu a ideia, né? Falou, puta, a gente podia pegar esse aspecto específico desse autor, né, desse livro, e expandir um pouco mais, porque ele deixa meio que apenas uma ideia, né? Ele fala, olha, aqui cabe um determinado mito, determinada história, né? E aí que vem um pouco o nosso trabalho, né? De aprofundar, né? De tomar conhecimento dessa história e tudo mais, e fazer a relação com a Árvore das Vidas e com o arcano maior correspondente, né? Eu acho que esse que é o grande desafio, né? A gente tem conversado bastante aí, o Carlinhos e eu, sobre isso, e aí que está o grande desafio, né? Porque simplesmente trazer uma história, legal, né? Vai virar uma contação de histórias, e não é esse o nosso objetivo. É pegar meio que o significado dessa história no contexto do tarô, no contexto da Árvore das Vidas, né? Do tarô de Tote, especificamente, né, Bruno? Então, e no tarô de Tote, especificamente. E fazendo um outro parêntese, já te interrompendo, o diagrama da Árvore das Vidas que Crowley utilizou especificamente no Tote, existem algumas nuances nos caminhos, algumas nuances nas cartas que são atribuídas àqueles caminhos, então por isso que estamos nos baseando nesse tarô em específico, certo? Além da gente, modéstia à parte, ter um conhecimento muito sólido, né, eu e o Bruno, nesse tarô, devido aos anos de estudo. Então é isso, gente, a jornada vai ser legal, vai ser divertido, no sentido de que, poxa, a gente vai desbravar
um mar gigante aqui de possibilidades, sempre norteado pelo trabalho de Garrett Knight, principalmente pelo conhecimento do Frater Goya que ele nos transmitiu durante os anos, nas obras dele, e principalmente também, não menos importante, a obra da John Fortune, que foi a pedra fundamental, né, o alicerce para a gente poder erigir esse curso aí. Beleza. É isso aí. Então, esse foi assim, um resumo, assim, né? Lógico que no decorrer desses próximos minutos aí a gente vai tentar explicar um pouco melhor e trazer um pouco como que isso vai funcionar, né? Mas, em resumo, é mais ou menos isso que falamos, né? Então, a ideia é explorar esses 22 caminhos com foco nesses mitos, né? Onde a gente deu até um destaque aqui na parte de baixo, né? No amarelinho aqui, que é a parte dos mitos relacionados a um caminho específico, né? Então, hoje, né, claro, a gente tem aí um tempo limitado aí, né? Por mais que estejamos aí nesse olho aberto e tal, a ideia é pegar um caminho específico, que é o caminho de Malhut e Yosel, que se relaciona, no caso, ao arcano do universo, e explorar alguns dos mitos que o Garrett Knight coloca no livro dele. Ele coloca, eventualmente, dependendo do caminho, até mais mitos, né, e histórias e tudo mais. Então, para o dia de hoje, a gente pegou 2, né, Alice no País das Maravilhas, que acho que todo mundo conhece, e o mito de Perséfone, para exemplificar e trazer aqui para vocês de como que essa camada, né, de interpretação baseada no mito pode fazer sentido e ajudar na interpretação, por exemplo, do universo, né, que é a carta que está relacionada aí a esse caminho. Muito bem, então acho que é isso, né? Aí podemos já ir começando aqui, de fato, aí, apesar da gente já ter falado bastante coisa, né? Mas enfim, trazer um pouco aqui do cara aí que é praticamente a grande referência aí desse curso, que é o Garrett Knight, né? Então, com uma pequena referência biográfica aí do Garrett Knight, né? Ele morreu recentemente, aí, em 2020, né? E tem vários livros e tal, né? E o livro fundamental é esse que tem a imagem aí do lado esquerdo, que é A Practical Guide to Cabalistic Symbolism, que é o livro que a gente está se baseando aí para estruturar esse curso. Então, só lembrando, ele tem 2 volumes. O primeiro volume trata especificamente da Sefirot, e o segundo volume trata dos caminhos, né, da árvore das vidas, que a gente vai explicar muito rapidamente daqui a pouco, né, só para, caso alguém esteja totalmente cru nesse aspecto aí de cabala e tudo mais, entender minimamente o que a gente está falando, né? Mas, enfim. Então, lembrando que essa edição que nós colocamos aí, a figura, já é uma edição, vamos dizer assim, definitiva, tá? Que consta os 2 livros. Como o Bruno falou mais cedo, não existe língua portuguesa, então eu tenho essa edição aí, ela é em inglês. Ela já, né, tem os 2 volumes, essa edição. A minha já são os 2 volumes. É que de forma original eram 2 volumes, exato, 2 tomos e tal. Exato, esse aqui é um tomo só. Eu comprei recentemente na Amazon dos Estados Unidos, na Amazon americana, chegou em casa rapidinho, 10, 15 dias. O preço foi um pouco salgado, mas a gente sempre está buscando conhecimento. Então, nós que somos estudiosos de cabala, de tarô, dessas ciências esotéricas, a gente vê um livro diferente, já fica 2. Então, eu optei pela versão em inglês, que eu achei que tem mais facilidade. O Bruno tem as 2 versões em espanhol, não é? Eu aproveitei para pegar o meu aqui na estante, ó, esse amarelinho aqui é o livro, não sei se está vendo direito, eu estou com filtro aqui, né? Mas enfim, é um livro assim de capa amarela, é a versão em espanhol. Acho que é uma edição espanhola. Esse, se não me engano, é só o segundo volume, né, Bruno? Esse é o volume 2 apenas. Isso. Que é de Madrid, uma editora lá de Madrid. Bom, para mim, eu, sei lá, prefiro ler em espanhol. E o Garrett Knight também, ele faz parte de algumas ordens esotéricas, ele foi um escritor bem prolífico, produziu bastante coisa, mas infelizmente para nós aqui no Brasil, mercadologicamente, não, para Madras ou as outras editoras não faziam sentido trazer ou tinha algum tipo de contrato. Ele escreveu extensamente sobre Tote e também
E o interessante é isso, que ele usou o Torch para desenvolver todo o trabalho dele, que é aí que eu achei muito legal, que eu coloquei nesse slide quando nós estávamos montando. Fornecer insights. Então, basicamente, o que a gente vai tentar explorar com a ajuda de vocês nesse curso é isso. Para cada caminho, tenta pegar o insight, aquela fagulha, aquele tchan, que vai ajudar a ter uma visão melhor da carta, do caminho, ou uma interpretação mais assertiva do que está ocorrendo naquele momento, com base em mitos, né? Então a ideia nossa, a nossa proposta desse curso é essa. Tá? Legal. Então, beleza, esse é o nosso amigo aí, Garrett Knight. Agora, entrando um pouco na questão aí da árvore das vidas, né? Até o Frater Goya nos ensinou aí que tem que dizer, o mais correto seria falar no plural, né? A parte das vidas, né? Enfim, por questão aí da tradução do hebraico para o português e tudo mais. Bom, vocês vão ver muito por aí a coisa no singular, né? A árvore da vida, né? Mas, enfim, a gente adota aí dessa forma, a árvore das vidas, né? Então, assim, é esse desenho, não vou, sei lá, ler aí o texto, acho que não tem necessidade, mas, assim, só para vocês se situarem aí, principalmente para quem não tem ainda um contato com a Cabala, e a Cabala esotérica, a Cabala aplicada ao tarô, né, enfim, são muitas histórias aí, muitas linhas. Pegando esse seu parênteses, né, Bruno? É importante a gente delinear que existe a Cabala judaica, né? A Cabala judaica é exclusivamente tradução escrita e oral. Inclusive, isso para os cabalistas judaicos, já ouvi dizer que é uma abominação, que você não deve desenhar, né? Isso aí já veio mais agora no século XVIII para XIX, com o que hoje a gente conhece como Cabala hermética, né? Que os estudiosos ocidentais tentaram, de alguma forma, fazer um diagrama do que era entendido como séfiras, como caminhos, tal, e saíram esse diagrama. Então, isso aqui, na realidade, é mais direcionado porque hoje, no século XXI, nós conhecemos como Cabala, talvez hermética, tá? Então, existem discussões filosóficas sobre isso, mas, enfim, só fazer esse parênteses que a Cabala judaica ela é muito restrita, tem toda uma tradição que o estudo dela é relativamente até proibido para quem não é judeu efetivamente, mas existe a Cabala hermética ou ocidental, que onde nós, Crowley, a Golden Dawn, toda a magia esotérica ocidental se baseia, tá? Vamos lá, Bruno, desculpa. E mesmo com relação à Cabala judaica, hoje em dia a gente tem aí alguns rabinos, youtubers aí que tem, né? Fala um pouco sobre Cabala e tudo mais, né? O próprio Yair Aron tem até um trabalho em conjunto com o Frater Goya, no Mercury, enfim, tem... enfim, mas aí não vamos entrar tanto nesse detalhe, nesse mérito, né? Porque aí a gente já foge um pouco do Sim, vamos voltar para a árvore das vidas. Bruno, então o que seriam a árvore das vidas? Então, olha só, aí a gente pode fazer uso de uma outra referência muito importante, que é essa moça que está com a foto aí do lado esquerdo, que é a John Fortune. Né? Então, ela desenvolveu sua própria ordem, tem um histórico de vida aí super interessante, e uma bibliografia muito interessante também, né? Vários livros importantes aí sobre Cabala, sobre esoterismo, hermetismo e tudo mais, e o famoso aí, eu posso acho que chamar dessa forma aí, o Cabala Mística, né, que é talvez uma grande referência em termos de Cabala, que a gente também vai usar um pouco aí nesse curso, que é uma reflexão, será eu, né, quase que um tratado aí da John Fortune sobre as Sefirot, né, que são as 10 esferas, né, que fazem parte desse desenho que está aí do lado direito, que é a tal árvore das vidas aí que a gente está falando, como uma representação do macrocosmo e do microcosmo, uma interconexão entre o divino e o humano, enfim, uma representação do mundo, né? Não apenas no aspecto material, mas no aspecto também espiritual e metafísico e tudo mais, né? Acho que seria assim, um super resumo aí do que seria a árvore das vidas, né? E o que acontece, né? Já entrando um pouco
acho que nos próximos slides acho que ficaria até melhor de falar sobre isso, né? Mas enfim, nós temos aí 10 esferas principais, que a gente chama de Sefirot. Aí, se alguém muito cartesiano estiver contando aí, Da'at, que está mais ou menos no meio ali, a gente não considera, é um postulado teórico, não é exatamente uma Sefirot, então tem uma história assim. Então, tirando Da'at, a gente vai encontrar 10 esferas, né? São chamadas Sefirot, ou Sefirah, no singular, e elas são interconectadas por caminhos que são esses traços, né, esses conectores, né? E aí, se você contar aí, você vai encontrar 22 caminhos. E 22 é um número cabalístico, né? É um número que tem uma relação direta com os arcanos maiores do tarô, né? Não sei também se tem alguém aí que não conhece tarô, né? Mas eu imagino que a gente deve estar num público aí de pessoas que já têm algum contato com o tarô, talvez até com o tarô de Tote, né? Então, o tarô tem 78 cartas, sendo que 22 são maiores, né, chamados arcanos maiores, né, os trunfos, aquela coisa toda, e esses 22, eles podem ser referenciados, né, associados a cada um desses caminhos, né, ele está bem pequenininho ali, não dá para ver, mas nem seria o objetivo, então cada caminho desse tem uma carta associada, uma carta do tarô. E além disso, né, eu acho que a partir do Oswald Wirth, né, um grande também ocultista, escritor do século XVI, XVII, se não me engano, ele fez um estudo no qual ele atribuiu a cada uma das cartas nos caminhos e atribuiu também uma letra hebraica, para complicar mais a nossa vida. Então, já foi uma camada a mais, né? Porque são 22 letras hebraicas. Exatamente, que era isso que você estava falando. Então, conseguiram juntar, não foi ele especificamente, né? A atribuição das letras com os caminhos já vem de antes. Porém, a partir do século XVII ou XVI, se não me engano, houveram alguns autores, alguns estudiosos que conseguiram fazer essa correlação dos 22 arcanos com as 22 letras, com os 22 caminhos. Porém, né, isso que eu me espantei quando comecei a estudar, alguns autores subvertem a ordem ou criam uma ordem própria, e até mesmo este esquema da Árvore das Vidas que nós temos aí não é o definitivo. Existem outros desenhos. Existem outros desenhos. Esse desenho específico aí, onde tem os dois últimos caminhos de Rod a Malkuth e de Netzat a Malkuth, é o esquema utilizado por Crowley pro tarot de Thoth especificamente. E pela Golden Dawn. E pela Golden Dawn, certo? Então, tanto o tarot de Thoth quanto o Rider-Waite-Smith, eles vão seguir essas premissas, essa árvore da vida. Porém, não podia ser tão fácil, né? Crowley subverteu a ordem de algumas cartas, ele trocou a letra hebraica de algumas cartas no recebimento do livro da lei, lá em abril de 1904, que é a famosa história, que é estrela, metade, e nós vamos ver no decorrer do curso o que isso vai implicar para a gente. Mas, em suma, cada esfera dessa é uma emanação do divino, né, que parte lá do mais denso, do mais etéreo, do mais inimaginável para nós humanos, que é Keter. Keter. Até o mais concreto, o Malkuth, né? Que seria o mundo físico onde nós estamos. Então, para fim de estudo, nós estamos em Malkuth, né, na última Séfira. Só que o lindo da Cabala é isso, que uma árvore se conecta com a outra como se fossem cadeados. Então, o Malkuth dessa árvore pode ser Keter de uma próxima árvore, de uma próxima jornada, e a brincadeira vai se repetindo aí ciclicamente e recursivamente. Indefinidamente, né? Então, seguindo aqui, só para a gente está ainda numa fase meio que introdutória, só para tentar deixar todo mundo mais ou menos na mesma página quando a gente for falar de árvore das vidas, de caminho, Sefirot. Então, acho que é importante aí essa introdução, né? A gente ainda está nessa fase aí. E além disso, essa introdução, né, de caminhos, árvore das vidas, é uma necessidade que nós detectamos também, né, no nosso trabalho de mentoria, dos alunos advindos do Frater Goya, que o pessoal chega, poxa, eu vou aprender o tarot de Thoth e tal,
e uma dificuldade muito grande que os alunos têm com a cabala. Não sei se é um medo, eu também tive medo, também tive essa dificuldade, mas a função nossa aqui não é falar que é fácil, é mostrar o caminho, mostrar que, olha, as ferramentas para nós estudarmos são essas, não é tão complicado quanto que se parece, porém ela pode tomar uma proporção muito grande devido ao estudo. Então, o nosso estudo aqui, os conceitos que estamos apresentando aqui, visa facilitar, como o Bruno disse, nivelar o conhecimento para nós prosseguirmos com o nosso estudo dos mitos relacionados aos caminhos. Sim, tem aquela história que eu acho que é muito bonita, no sentido que o tarô se revela para você à medida que você se dedica a ele, né, ao estudo do tarô, né? Então, se você, sei lá, pegar um exemplo aí, né, faz aqueles estudos rápidos de fim de semana, uma coisa superficial, né, o tarô ele vai ter uma força, né, um propósito muitíssimo limitado, né? Agora, quanto mais a gente estuda, se aprofunda, acredito que muitos de vocês aí já tiveram, digamos, o prazer aí de estudar o tarô e se aprofundar no tarô, a gente percebe que é um estudo sem fim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente abre portas para outros estudos e etc. Astrologia, numerologia, principalmente cabalá, falando de Tote, né? Exato. Principalmente falando de Tote, que é o tarô que convida mesmo a esses relacionamentos diversos aí, né? Aqui nesse curso a gente está explorando, acho que fundamentalmente o aspecto cabalístico da coisa, mas o Tote, como vocês devem saber, tem o aspecto astrológico, tem a geomancia, até o Xing, alquimia, a gente tem até um projeto também de um curso sobre Xing, um curso não, né, não sei nem como chamar, né, mas workshop. Não é nem, que é aquela questão de fazer o ajuste, né, das figuras da corte com os hexagramas, enfim, né? Então são mil coisas aí que a gente tem, muitas delas, para dizer praticamente todas elas, com a tutoria do Goya. E é legal você dizer isso, que tudo isso é cimentado, né, usa como alicerce as árvores da vida. Então, existe até um meme famoso na internet que você consegue colocar de tudo nas árvores das vidas, desde a sua vida profana, do seu projeto comercial, tudo, né? Então, e é isso, né? Então, por isso que dizem que ela é um mapa da consciência. Então, vamos prosseguir com essas árvores, Bruno. Sim, aqui a gente basicamente deu um zoom aqui em Malhut, né, que é aquela que está lá embaixo, que é a Terra, né, ou seja, todo o mundo concreto, tudo aquilo que a gente vive, os aspectos materiais, físicos de todo o planeta, vamos dizer assim, está contido em Malhut, né, então, quer dizer, a esfera que representa, bem resumidamente, isso, né, o mundo concreto, né, por exemplo. Que mais que nós trouxemos aqui? Na verdade, a gente deu um zoom aqui em Malhut e agora em Exod, porque já tentando introduzir aqui o tema principal dessa aula aberta de hoje, é o caminho entre Malhut e Exod, né? Então, Exod já é, obviamente, uma outra Séfira, e tem um outro simbolismo, um outro significado. Ela se relaciona com o mundo dos sonhos, né? Com aquela coisa imagética e tudo mais, né? Então, seria quase que o oposto, assim, de Malhut, né? No sentido de, enquanto Malhut é a concretude, né? O mundo físico, e Êxodo é aquilo que não se toca, né? Que faz parte aí do mundo dos sonhos, né? Vamos dizer assim. Então, só para explicar, né, mais uma vez, que a ideia do curso é falar desses caminhos, né? Então, aqui a gente tem um caminho, que é chamado 32º, que se relaciona com a Carta do Universo. É o próximo slide, se não me engano. Vamos dar uma olhadinha. Aí. No próximo slide, isso, a gente destaca o caminho em si, né? E falando que existe uma conexão, então, entre a Terra e esse mundo dos sonhos de Êxodo, né? E foi definido aí pelo Wirtz, pelos cabalistas aí de séculos passados, que nós temos aí a Carta do Universo,
Então, basicamente, é isso. Aí, assim, a gente vai tentar agora, nesses próximos minutos aí, pensar um pouco o que isso significa na prática, né? Quer dizer, qual que é a relação dessa conexão, desse caminho com o universo e com aqueles dois mitos, né, que nós colocamos lá no início. Então, essa é um pouco, acho que o grande resumo. E, obviamente, falando do curso como um todo, né? A gente vai explicar um pouquinho mais daqui a pouco, acho que logo na sequência. Sim. A gente se propõe a fazer esse mesmo trabalho, basicamente, né, de explorar, a rigor, dois mitos, né, a gente chegou nesse número cabalístico aí, né, porque, assim, eu acho que dois é um número legal para a gente não ficar restrito em apenas um e tentar resumir demais a história, então eu acho que dois mitos dá um diálogo, né, a gente promove uma conversa entre duas histórias, e, ao mesmo tempo, também colocar muito mais seria complicado. Aí a gente teria que deixar esse curso muito longo e, sei lá, acho que não é, né, nos dias de hoje, muito viável aí a gente ficar, sei lá, um ano estudando, né? Acho que não é tanto o objetivo. Então, a gente chegou nesse número de 2 mitos por caminho, né? Então, são aí, obviamente, 22 caminhos, vamos falar sobre 44 mitos, 44 histórias que vão nos ajudar a compreender o significado de cada um dos arcanos maiores aí do tarô de Tote. Acho que é mais ou menos isso, né? Espero. Esse é o nossa proposta. Nossa humilde proposta. Aí agora aqui, né, a gente já estava falando aqui um pouco do curso como um todo, né? A gente colocou aqui já para já explicar, né, qual que é a nossa proposta. Então, assim, são 6 encontros quinzenais, aos sábados pela manhã, então, para quem gosta de acordar cedo aí, mas não é muito cedo. Normalmente a gente começa umas 9 horas, acho que é um bom horário para que a gente termine por volta da 1 hora da tarde, ainda há tempo de cada um cuidar da sua vida profana, aí, como diz o Carlinhos, principalmente o seu almoço, né? Então a gente... O pastelzinho de sábado é sagrado, bicho. Pastel, enfim. Então a gente pensou dessa forma. São quinzenais, então também dá um respiro para não comprometer 6 sábados seguidos aí, também a gente sabe que sábado, para a maioria das pessoas, é um dia nobre, né, um dia importante aí na agenda, né, então a gente pensou dessa forma. A gente não colocou as datas aqui especificamente, né, mas a ideia é que a aula 1 seja no dia 22, agora de julho, né? Sim. E aí vocês vão fazendo as contas ali, obviamente que, né, para quem tiver interesse e tal, tem lá o grupo onde vocês podem procurar a Samantha e tudo mais, ela vai passar todos os detalhes aí direitinho, mas a rigor é isso. Então, dia 22, aí a gente conta 2 semanas, seria a aula 2 e assim sucessivamente. Sim, e as aulas, elas ficam gravadas, né? A Samantha, lá do Espaço Mercado, ela se compromete a deixar pelo menos um ano disponível para o aluno poder ver, rever. Terá o grupo do WhatsApp também, para a gente poder trocar figurinha, conversar, estudar mais. Tem o grupo do Discord do Frater Goya, onde a gente está tentando centralizar todos os alunos lá. Então é isso. Só que um detalhe, só que é o seguinte, como eu falei no começo, esse vai ser um curso, vamos dizer assim, não tão prático, mas filosófico, né? Diferente do nosso curso introdutório, onde nós abordamos o tarô inteiro e fazemos jogadas progressivas para o aluno perder o medo, criar intimidade com o tarô, nesse curso nós não programamos jogadas, certo? Então vai ser um curso mais eu acho que até mais denso no sentido de ser mais teórico, de ser mais filosófico, como o Bruno falou, da gente deixar a imaginação fluir de uma maneira mais legal para a gente poder interpretar, extrair o suco daquela carta e ter aquele insight que o Garrett Knight deseja que nós tenhamos durante a jornada. Exato. E aí, só explicando também rapidamente alguns detalhes aqui, né, como que a gente pensou, isso também não foi muito fácil chegar nessa, né, fazer a montagem desse quebra-cabeças aqui, mas só explicando assim, qual que é a ideia, né? Então, por exemplo, na aula 1, a gente coloca aqui 3 Sephira, Malhut, Yesod e Netzah,
onde a gente pretende fazer uma introdução, uma explicação básica sobre o significado dessas três Sefirot, no caso. Aí por que a gente colocou essas três Sefirot? Porque na própria aula 1 ainda, né, ou seja, no mesmo dia, no mesmo sábado, a gente vai falar do universo e da Lua, ou seja, dos caminhos Malhut e Yesod, Malhut Netzach. Então, assim, a gente chegou à conclusão que não faria tanto sentido, não seria tão produtivo a gente falar de um caminho de A a B sem explicar nem A nem B. Então, ficaria uma situação, talvez um entendimento limitado, né, do conteúdo aí que a gente pretende passar. Então, por isso, a gente sempre fez dessa forma, né? Então, como vocês podem ver aí, na aula 1, a gente vai falar de Malhut, vai falar de Yesod, vai falar de Netzach, basicamente, né, resumidamente, usando como pano de fundo principalmente a Cabala Mística lá da John Fortune, que a gente falou no começo, e aí acreditamos que a gente vai oferecer uma base para que vocês tenham um entendimento melhor do caminho, Malhut e Yesod, e do caminho Malhut. Das Sefirot também, né? Das Sefirot. Isso, né? Dessas três Sefirot, e a partir desse entendimento, o entendimento do caminho também. E isso vai agregar muito no seu trabalho com o Totti, principalmente. Então, ele deixa esse curso, nós vemos ele como se fosse uma continuidade do nosso curso de introdutório, porém ainda uma base para o próximo curso do Frater Goya. Né? Lembrando sempre isso aqui, o curso dele é fantástico, sempre que eu posso refaço, só que explode a cabeça. Então a gente tenta deixar de uma forma mais cimentada, mais didática, para a gente poder ter uma assimilação melhor desses conceitos. Sim. Então é isso, pessoal. Aí é como está aí, né? Na aula 2 a gente aí coloca apenas Hod, né? Uma nova Sefirot, e aí mais 4 caminhos, e aí depois na aula 3 mais 2 Sefirot e mais 4 caminhos, e assim sucessivamente. Depois Geburah, Keter, e na aula 6 basicamente só caminhos, né? Aí a gente já vai ter esgotado as 10 Sefirot. Então assim, acaba sendo um mini curso de Kabbalah, né? Porque a gente vai falar sobre a Árvore das Vidas e as 10 Sefirot, e fundamentalmente vamos falar dos caminhos e dos mitos, que finalmente aí é o momento aí, porque a gente já está chegando aí, que é o diferencial, né, o coração, o núcleo aí desse curso, na verdade, né? Então, assim, porque falar de tarô, falar de Árvore das Vidas e tal, né? Bruno, mas por que a gente está começando de baixo da última carta do tarô e não do último arcano maior e não lá do primeiro? Então, na verdade, assim, não existe um único caminho, né? Quando a gente olha aquela imagem, você pode começar tanto do mais denso, que seria mais denso embaixo, né? Para o mais etéreo, ou vice-versa, né? Não existe um único caminho, é sempre como se fosse uma via de mão dupla. Então, a gente está começando do mais denso, a gente está começando de Malhut, subindo até Yesod. Certo. Né? E além disso, durante nossas pesquisas, a gente concluiu que seria mais fácil a gente partir disso, do mais tangível, do mais real para nós que digo, seres humanos, né, até chegar lá em cima do Aleph, no louco, né, em Keter. Então, existem alguns autores que conceituam o caminho da pomba, o caminho da serpente, ou o caminho da espada flamígera, ou o caminho da serpente. Teoricamente, estamos seguindo o caminho da serpente, que é partindo de baixo e percorrendo a árvore até em cima. Subindo, né? Sim, tem esse aspecto também, né? Tentar ser um pouco mais didático, né? Porque às vezes são conceitos meio abstratos, né? Que a gente está falando e tudo mais. Muito, muito abstrato. Então, vamos trazer agora. A gente vai dar uma passada nos arcanos também, eu acho que faz parte, né? Não deixa de ser um curso de tarô também, né? Num certo aspecto. Né, a gente não vai aprofundar muito, né, a questão dos significados, dos simbolismos, aí tem o nosso curso de introdução, tem o próprio curso do Goya, enfim, né, e uma outra fonte também que acho que é um bom momento aí para a gente citar, é o próprio Templo Vivente, né, que é o livro do Frater Goya, também em 2 volumes, que é também um grande tratado aí do estudo do Frater Goya, que é talvez aí o maior especialista aí de Totti no Brasil, acho que talvez junto com o Vit aí, Vit Pramad e tal, e
Enfim, então o Templo Vivente também é uma referência, né? Acho que esse, digamos, é o terceiro livro fundamental, assim, né? Tem o próprio Gary Knight, a John Fortune, e o próprio Templo Vivente também, mais especificamente com relação aos arcanos, né? Então a gente trouxe só a imagem aqui do universo para ilustrar um pouco, que é a imagem que se relaciona ao caminho de Mahomet e Êxodo, né? E no curso a gente dá uma passada meio rápida assim sobre o arcano, né? Não vamos ficar aí esmiuçando os simbolismos e tudo mais, mas a gente dá uma passada rápida e aí vamos ao mais importante finalmente. Agora são 10 para as 9, mas está tranquilo, né? Espero também não estourar demais o tempo das pessoas aí, porque afinal temos as nossas vida profana, né? Sempre nos persegue. E vamos falar um pouco de Alice no País das Maravilhas. Primeiro, aí diga lá. Vamos lá, eu vou com esse, você vai com a Perséfone, então, que eu acho que você tem mais intimidade. Alice é uma história, assim, né, de uma menina que persegue, basicamente, assim, resume muito, um coelho branco e se cai num novo mundo, cheio de possibilidades, um mundo estranho, um mundo onde tudo é diferente, nada faz sentido, ela tenta lutar para colocar uma lógica ali. E é isso que nós tentamos entender desse caminho. O caminho que sai de Malkuth a Yesod representa esse mito. A gente está saindo do mais denso, do mais etéreo, do racional, do palpável, indo para o mundo de sonhos, para o mundo onde talvez nada faça sentido, onde tudo é novo. E a gente, como humano, tem essa lance da paralelolia, de tentar enxergar rostos, formas e coisas ali naquele mundo que não vai fazer sentido. Então, eu acho que para mim o que mais chama atenção nisso é ela tentar encontrar um sentido nesse mundo caótico. Ela, né, durante a jornada ela conhece o gato Cheshire, que pode ser um guia para ela, uma ajuda. Conhece o Chapeleiro Louco, a Lebre de Março, que são personagens que irão auxiliar ela nesse início de jornada. O que eu achei muito complicado nesse primeiro momento é tentar diferenciar o caminho do louco desse caminho, né? Essa carta específica, ela é atribuída à letra tal, ou tav, né? Que faz contraponto com a carta do louco também, porque o louco, podemos ver que é o início da jornada. Aqui é um final da jornada que pode se transmutar num começo. Então, eu particularmente, nas minhas leituras, eu sinto um pouco de complexidade em diferenciar essas duas cartas nesse sentido, né? Esse paradoxo, que é o que a Alice vê no mundo também. Ela vê muito paradoxo no mundo que ela adentra seguindo o coelho, né? E hoje, né, eu, como sou da área de exatas tal, e da década de 90, eu assisti aquele maravilhoso filme Matrix, né? Eu estava pensando nisso, que Matrix também não deixa de ser uma jornada da Alice no País das Maravilhas, desculpa, gente. E tem aquela passagem lá onde a Trinity fala pro Neo seguir o coelho branco, a pessoa bate na porta do Neo lá e tem uma menina com o coelho branco tatuado, que que os irmãos Wachowski naquela época magistralmente conseguiram colocar mais essa camada no filme, né? O Matrix é um filme com um simbolismo esotérico muito grande, eu li alguns artigos sobre isso, e que acaba fazendo todo sentido com a história do filme, né? Tanto é que Morpheus fala para ele uma hora, né? Até onde o buraco vai, vem comigo que eu vou te mostrar, né? Então é isso, né? A Alice, ela tá numa outra realidade, uma natureza diferente, com um mundo diferente, que é esse caminho que ele está tentando mostrar. E o interessante é o seguinte, Yesod, aquela Cefra, né, falei certo, ela é regida pela Lua, o planeta dela é a Lua, né? Lembrando que nós estamos falando de astrologia clássica, né, com 7 planetas. Na época que Crowley desenhou, projetou esse tarô, não havia ainda delineado os outros planetas externos ao sistema solar. Então, pois bem, o que tem a ver isso? A Lua, ela é o mundo dos sonhos, né? Tanto é que temos a carta da Imperatriz não,
a imperatriz que ela pisa, a sacerdotisa que pisa na lua, tal. E também temos a rainha de copas, que tem aquele mundo distoante, Então, né? os véus. Então, o que acontece? Por que acontece da lua aqui? Ela é onde nós temos o... Aguinha, gente. É onde os sonhos começam a se revelar, onde a realidade, tanto é que lá na Árvore das Vidas, lá embaixo, faltou falar isso, entre Malkuth e Evad, temos uma linha, que é aquela linha que é a linha da realidade. Então, Alice, através desse caminho, ela rompe a linha da realidade e cai numa outra jornada, que é isso também que a carta do mundo, do universo, desculpa, representa. Ao fundo da carta, nós temos quem? Um desenho, parece um chifre e tal, que é o quê? É uma outra árvore da vida. Né? Tanto é que Crowley diz no livro de Thoth que só os iniciados, tal, né? Ele faz um charminho assim, que enxergam a árvore da vida. Mas a partir disso, é como se fosse um nascimento que ela está passando ali, uma iniciação. Indo do nosso mundo para um outro mundo, descobrindo novos prazeres, governadores tirânicos, se sentindo perdida, se sentindo num jogo que ela não entende quem é a lebre, quem que é o gato, quem que é a lagarta que fica fumando, ela vai jogar um jogo estranho. E é isso, então esse primeiro momento, essa primeira loucura que sente, né? Então para mim, eu acho que assim, fico mais hoje meditando sobre isso, ficou muito mais para mim, né? Fez mais sentido, sendo bem o caminho ficou mais sentido com o Matrix, bateu aquela assim, aquela frase que o Morpheus fala pro Neo, juntando a Alice nos Baías da Maravilha, ele caindo no buraco, descobrindo aquele mundo novo, rompendo a realidade que estava em Malkuth e indo para Yesod, aquele mundo totalmente caótico, paradoxal, onde perde a lógica, sabe? Para mim, eu acho que é isso que representa esse caminho. Não, legal, acho que foi já uma boa amostra, assim, de qual que é a nossa pegada aí, né, o nosso objetivo. E esse caminho em específico, acho que a palavra que chave, assim, que fica para mim é esse negócio da dualidade, né? Ou dessa dicotomia, também é uma palavra bonita, né? Para dizer que são dois mundos, né? A coisa mesmo, a Alice, eu acho que a vantagem também, lógico, a gente vai falar de alguns mitos mais populares, histórias mais populares, como é o caso da Alice, acho que todo mundo já deve tem mais ou menos a noção, já leu o livro, já viu o desenho, viu o filme, alguma coisa assim. Jogou no PlayStation lá, Alice jogou em algum lugar. E vamos falar também de mitos menos conhecidos, né, de outras culturas, né, enfim, acho que é legal também. Mas, assim, vai permitir, né, essa compreensão um pouco melhor aí, nesse caso específico, de sair do mundo concreto, do mundo real. Eu lembro que a Alice, no comecinho do filme, lá pelo menos, ela estava já meio entediada e não sei o quê, até que ela vê o coelho, sai correndo atrás, cai no buraco, e aí começa a jornada. E o legal do conto original é que no final, o que acontece? No final, ela tem para ela que foi só um sonho. Foi só um sonho, né? Então, e aí ela medita sobre aquilo, tentando fazer sentido, pelo menos no primeiro livro, né? Daí tem outro lá, Through the Looking Glass. Através do espelho, né? Só que aí já é uma outra história. Aí já é, porra. Mas assim, é aquela, a pessoa sai de Malkuth, do terreno, do denso, tem um glimpse, um vislumbre do que tem tudo ali para cima, né? Tô olhando a árvore da vida para cima, enfim. E volta, mas ela volta diferente, né? Por isso que na minha concepção, fez mais sentido, modernamente falando, Matrix, né? Porque eu sou apaixonado por esse filme, também gosto pra caramba. Minha esposa briga comigo que ela não entende esse filme até hoje. Fala, tem que entender, você tem que se deleitar. Assistindo 1000 vezes o filme. Então, é isso, pessoal. Acho que, assim, às vezes um insight, né? Obviamente que alguns caminhos, assim como as próprias cartas do tarô, fazem mais sentido num primeiro momento, a gente consegue captar, assim, né?
um relance aquele significado e absorve outras, a gente precisa, né, meditar, estudar, né, se debruçar um pouco mais. Eu acho que os mitos também é mais ou menos a mesma coisa, né? Então aqui a gente deixou, acredito, alguns É, insights, alguns gatilhos. e olha só que legal, Bruno. O Frater Goy sempre nos diz que o tarô é sobre experiência pessoal, né? Então, o que os arcanos maiores são? São caminhos, né, que levam a um objetivo. E ele frisa muito disso das cartas onde tem mulheres, tal, que são experiências que nós, homens, né, sexo masculino, não conseguiríamos passar. Por exemplo, uma gravidez. A gente não consegue sentir uma gravidez, saber o que é gestar. E a mesma coisa com os mitos. Por exemplo, o que aconteceu agora aqui? Eu estudei o mito, eu li o livro de Alice no País das Maravilhas, mas me identifiquei com outra coisa paralela que é a Matrix, que para mim Fez mais sentido. exato, o meu background de gostar de tecnologia, se da área de exatas, então, fez mais sentido. Então, eu acho que é essa a beleza do TOT e é essa a proposta nossa desse curso. Isso, para a gente conversar, debater. E falando em conversa, só deixar um parênteses aí, também fiquem à vontade aí para usar o chat, principalmente, tá? Colocando perguntas aí, ideias, estou vendo que tem até um elogio aqui da Camila, obrigado. Elogiando aí a proposta do curso, né? A estrutura do curso e tal, e se quiserem interagir, perguntar, ou dar um testemunho aí, fiquem à vontade aí para a gente conversar, principalmente no final, né? Mas já podem deixando as coisas aí. Vamos falar um pouco da Perséfone. Vamos lá. Porque qual que é a ideia, né? Como eu estava falando no começo, né? Agora há pouco, né? Trazer sempre mais um mito, né? Eu acho que é um bom número, né? E é uma boa oportunidade da gente meio que comparar, né? Aqui no caso, acredito que existem muitas semelhanças e acho que vocês vão perceber, talvez. Então, assim, eu vou contar, assim, bem resumidamente um pouco do mito, né? Acho que não é uma história tão popular aí quanto a Alice, né? Mas não vou entrar muito em detalhes, né? Um pouco pelo tempo e tal, e tentar me ater mais aos detalhes mais relevantes na interpretação desse simbolismo e tal. Então, assim, tem a história que o Cupido atingiu Plutão com a sua flecha, aí Plutão se apaixonou pela primeira pessoa que ele encontrou, que foi justamente Perséfone. Então, ele sequestrou Perséfone e levou para o seu mundo. Então, aí já existe, aí, acredito, né, de uma forma até meio clara, essa semelhança com a história da Alice, né? Quer dizer, a Perséfone, que é a personagem central, ela vai para um outro universo, para um outro mundo, né? É o universo que é justamente também a carta envolvida aí, né? E aí o mito, ele passa muito pela mãe da Perséfone, que é a Ceres ou Deméter, né? Tem aí os nomes romanos e gregos e tal, que fica chorando por, se eu não me engano, 7 dias ou 9 dias numa pedra, até que ela encontra um velho que presta solidariedade a ela ali, ajuda e tal, ela vai para casa desse velho, ajuda o filho que estava doente, e aí ela, num determinado momento lá, ela joga o menino nas cinzas, aí a mãe do menino tira, e ela diz assim, olha, então ele não vai mais ser imortal, mas ele vai ter uma história e tal, 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 né? E aí depois ela vai embora e percebe que não vai mais encontrar a filha e tal, né? Meio que se perde as esperanças ali, né, de ver novamente a Perséfone, e só que e tem um momento que ela pede ajuda a Júpiter para resgatar a menina que havia sido sequestrada, né, por Plutão, e, e Júpiter diz assim, é uma coisa, tem todo um simbolismo aí também nesse negócio, né, que é, para quem gosta também de psicologia, né, estudos junguianos e tal, acho que isso deve ser o máximo, né? Já estudei assim um pouquinho, mas não é tanto a minha praia. E aí o Júpiter diz assim, olha, eu trago ela de volta desde que ela não tenha se alimentado no, lá no reino de Plutão, né?
tem também uma coisa que pode ser o inferno e tal. Né? E dependendo da tradição é o Hades, né? E, então... Exato. Né? E aí, só que aí o que aconteceu? Ela tomou um suco lá, um leite, sei lá, tomou alguma coisa. E dessa forma, o que acontece? Ela não pode ser trazida de volta, foi meio que um acordo aí que Júpiter havia feito aí com a Deméter, mas ela volta, aí que vem também acho que o ponto central também do mito, que ela volta por 6 meses, né, do ano. Então ela fica 6 meses num lugar e 6 meses ela volta para Plutão, né. E aí o mito é incrível, assim, né, eu acho uma história bem assim, repleta mesmo de simbolismos, né? Porque aí a gente fica pensando, porra, mas ela tomou o suco, né? Mas será que ela tomou isso deliberadamente, né? Conscientemente, né? Qual que é o simbolismo desse néctar aí que ela tomou, né? E aí esse vai e volta, né? Essa dualidade de novo presente aí, né? Entre o mundo real que ela vivia e o mundo que ela se tornou uma rainha ali com Plutão e tudo mais, né? Então, também o simbolismo do inverno, né? Outono, inverno, primavera, verão, né? Aquela história, né? Quer dizer, Que quando ela estava lá embaixo, é inverno, né? isso. E E quando quando ela ela... volta, tanto que Deméter tem, a mãe dela tem um simbolismo também como rainha das plantas, da primavera e tudo mais, né? Então existe também essa relação. Enfim, então assim, resumidamente, esse é o mito, né? Só tentando contextualizar. Aí o que isso tem a ver com, acho que a gente já até falou bastante, né? Com o caminho, né? De Malhut e Êxodo. Então, é justamente essa dualidade, essa coisa de você sair do concreto e ir para o mundo imaginário, né? E essa dualidade eu acho que é o principal ponto, né? Desse mito e para o entendimento desse caminho, né? Então é uma mudança de plano, talvez, né? A história do universo, como sendo a última carta, também traz isso, né? Quer dizer, o que vem depois do fim, né? Vem um novo começo, né? Vai começar alguma coisa, né? O tarô, ele tem muito esse simbolismo dos ciclos, né? Então, assim como a própria árvore das vidas, como a gente estava falando agora há pouco, né? Porque ela não é aquela figura estática, como a gente colocou aqui no slide, né? O Keter se conecta com Malhut, que vai, né, tem o seu desmembramento, que chega em Keter, que vai para Malhut. Né? E para piorar, né, Bruno? Para piorar, então, dentro de cada séfira, eu tenho uma árvore da vida completa, que vira uma Também coisa tem isso. fractal, né? Então, é uma coisa tão complexa, pelo menos para a gente humano, cartesiano, tentar entender isso, né? Uma coisa que o irmão meu, Ulisses, ele sempre diz nos cursos dele é que, assim, cada séfira, vamos supor, a partir de Keter, Keter é como se fosse todas as areias, todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. A próxima séfira, que é Rockman, seria apenas um grão de areia. Só que a comparação de Rockman com Binah é a mesma. É como se Binah é tão grande, Rockman é tão grande que é como se fosse todas as areias de todas as praias do mundo. E Binah fosse um grão. E vai assim sucessivamente. Então, Sim. para a gente que é humano, é muito abstrato. Por mais que a gente tenha começado, como falamos aí, do mais concreto, né, de Malhut para Êxodo, aí depois vamos falar de Malhut, Netzah, Malhut, Hodri e tal, mas ainda assim exige uma certa abstração aí, né? E pensar muito nisso, né? Quer dizer, o quanto que né, não existe bom e ruim, né? É meio que uma dualidade mesmo, né? Então, assim, como dois lados de uma moeda, yin yang, sei lá, podemos falar de mil coisas aí, né? Mas, assim, ela estava naquele, assim como a Alice, né? Quer dizer, ela não estava perdida, né? Num primeiro momento, a Deméter ficou com aquela sensação de sequestro, né? A minha filha foi sequestrada, mas, na verdade, ela se tornou uma rainha, né? Ela se tornou a consorte aí de Plutão e tal. Então, eu acho que são essas as reflexões aí, os insights, pelo menos, que me vêm, assim, com relação ao mito de Perséfone,
essa coisa de um outro mundo, de uma outra perspectiva, né? E aí a gente pode também relacionar pensando, o universo também traz o conceito de conclusão, né? Então, de repente, é um final de ciclo que precisa necessariamente abrir uma nova porta, né? Um novo começo para alguma coisa, né? Que pode ser realmente algo disruptivo, né? Algo completamente novo, né? Que é um pouco do que aconteceu aí com a Perséfone, né? Teve essa vida dupla aí, Sim, por conta. E a Alice também, né? Ela enquanto eu estava vivendo aquele que eu não consegui concluir se era um sonho efetivamente, se ela tinha sido sequestrada efetivamente, ela se adaptou àquela realidade, viveu aquilo, voltou, igual Persephone. Vive os 6 meses lá embaixo, rainha da porra toda, volta para cima, vive mais um tempo e vai e volta. E fica entre mundos, que é o que a gente tentou representar ali naquele caminho. Bom, Bruno, eu acho que para a É aula isso. inaugural nossa é isso, né? Porra, a gente tenta não ser assim muito cartesiano e tal, mas você observa que são exatamente 9h10, né? Nós começamos 8h10, e, porra, acho que essa, né, matemática nos persegue. Deu exatamente 1 hora aí, assim, dessa nossa exposição. Não sei se alguém tem alguma questão aí, fiquem totalmente à vontade aí. A gente pode realmente dar como encerrada a parte da aula, propriamente dita, a aula aberta, né? Acho que valeu para que vocês conhecessem a gente, né? A O nossa nosso método, a proposta, né, ideia. nosso método, justamente, e a nossa ideia assim, é fazer em dupla isso, porque às vezes eu tenho alguma ideia, o Bruno complementa, eu complemento a ideia do Bruno, a gente tem uma sinergia muito boa, a gente se conhece há um tempo, e rola bem essa química para a gente poder deixar de uma maneira lúdica, divertida, descontraída e aprender. Então, eu posso me orgulhar de dizer que nossos alunos, no meio do Bruno, quem concluiu o curso gostou. Então, os outros cursos nossos, fazendo merchan da gente, né? Então. Falando de alunos, ó, a Camila mandou uma mensagem É aí. A verdade. Camila adora, né? Que É, sempre confundia a gente com esses duplos nomes. Falando que está com saudade das aulas de sábado, né? Estudou com a gente no ano passado. Lá. Foi muito legal. Foi e ali que a gente agora começou. Espero que você esteja aí nesse a curso ou em Camila, outros cursos. E com relação ao curso propriamente dito, a gente, eu e o Bruno só somos os facilitadores, então a parte burocrática a gente é com a Samanta, tá? Então, não. Sim, valores e tal, datas, logicamente que a gente até participou aí da questão Que afeta diretamente a gente, né, as datas. então começamos aí dia 22, até um dia importante também, cabalístico, né, dia 22 de julho, é um começo, quer dizer, daqui 2 sábados, né, a gente ainda tem 10 dias, né? 10 dias exatamente, né, hoje é dia 12. Então é isso, pessoal, espero encontrar vocês aí no dia 22, e procurem lá a Samanta para saber detalhes, valores, etc e tal, né, o Marco vai ser bem tranquilo aí com relação a isso, né, também, e, bom, pessoal, acho que é isso, só agradecer aí o tempo de vocês, tivemos aí uma boa audiência aí, uma boa participação, fico feliz, e acho que é isso, né, Otávio? Eu acho que é isso também, não tem muito mais o que colocar, eu fico satisfeito, assim, de vocês terem disponibilizado o tempo, né? O nosso conceito é esse, a nossa ideia é essa, a nossa jornada vai ser essa também. Então, vamos, vamos cair junto de cabeça nisso aí. Legal, vai ser muito legal, é um curso inédito, né, também, acho que já comentamos isso em Isso, algum momento, né, mas assim, não tem nada parecido, né, enfim, lugar nenhum, né, para ser sincero, assim, a gente nunca viu nada com esse enfoque, né, exato. com essa proposta especificamente, né. Então, acho que vai ser uma jornada bem legal, de aprendizado para nós todos também, né, vai ser a primeira turma desse curso e tal, a gente até tem essas questões de, pô, será que vai caber, será que, né, dentro da proposta, das 6 aulas, 4 horas, vai dar 24 horas aí de curso e tal, fala, porra, vamos descobrir juntos aí, né, acreditamos que sim, mas, enfim, então, é isso, pessoal, então, bom, legal, Regina agradecendo aí, obrigado pela presença, e a gente se vê por aí, valeu!